E se eu te dissesse que 90% do que você pensa saber sobre como criar intimidade com uma mulher está completamente errado? Eu sou a doutora Rafaela Monteiro, uma urologista com mais de uma década ajudando homens a recuperar sua saúde íntima. E aqui está algo que vai te surpreender. Os pontos em que a maioria dos homens foca, os lábios, as zonas ósseas, não estão nem entre os 5 primeiros quando se trata de desencadear uma conexão emocional profunda nas mulheres. Existem 5 áreas ocultas no corpo dela, respaldadas por pesquisas em neurociência que, quando tocadas corretamente, enviam sinais de calor diretamente para os centros de recompensa do cérebro dela, liberam hormônios de ligação na corrente sanguínea dela e criam um desejo pelo seu toque que dura dias. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente onde elas estão, por funcionam e como usá-las esta noite. Mas aqui está a parte que vai mudar tudo para você. Não são truques. Isso não é alguma bobagem de artista de conquista. Isso é ciência médica real, verdadeiros caminhos neurológicos, pesquisas publicadas em lugares como o Journal of Neuroscience, Clinical Neurophysiology e o European Journal of Neuroscience. E aqui está o que torna isso especialmente poderoso. Se você tem mais de 50 anos, na verdade você tem uma vantagem injusta, porque esses 5 pontos exigem algo que os homens mais jovens simplesmente não possuem: paciência, intenção e a confiança para desacelerar quando todos os outros estão apressados. A verdade surpreendente? A maioria dos homens passa a vida inteira ignorando completamente essas áreas. Eles passam direto por clusters nervosos que estão cientificamente provados para desencadear conexão. Eles perdem caminhos neurais que se conectam diretamente aos centros de prazer dela e, por causa disso, eles nunca experimentam o tipo de conexão emocional e física profunda que esses 5 pontos criam. Deixe-me mostrar o que eles estão perdendo. Ponto número 1, a nuca. O primeiro ponto é um que você provavelmente já ouviu falar, mas eu garanto que você está fazendo errado. É a nuca dela, a área macia na parte de trás, logo abaixo da linha do cabelo. Agora, a maioria dos caras apressa isso. Eles a beijam 1 ou 2 vezes e depois seguem em frente. E esse é um erro enorme, porque essa área contém algo crítico: 8 pares de terminações nervosas da coluna vertebral da região cervical. De acordo com pesquisas publicadas em revistas de neurociência, quando essas terminações nervosas são estimuladas, elas desencadeiam a liberação de ocitocina no cérebro, o que impacta diretamente a conexão e a intimidade. Mas aqui está o que torna esse ponto tão poderoso. Não são apenas os nervos, é a psicologia. A parte de trás do pescoço é particularmente sensível devido à finura da pele e à alta concentração de receptores sensoriais. Quando você toca essa área, ela não consegue ver o que você está fazendo. Ela precisa confiar completamente em você. E essa vulnerabilidade combinada com a estimulação nervosa cria algo profundo: entrega emocional. Pense sobre isso. Esta é uma das partes mais vulneráveis do corpo dela. Na natureza, expor o pescoço significa que você está completamente indefeso. Quando ela permite que você a toque ali, está dizendo: eu confio em você com a parte mais vulnerável de mim. Aqui está como fazer isso da maneira certa. Não tenha pressa. Comece gentilmente afastando o cabelo dela. Deixe seus dedos tocarem a pele. Em seguida, coloque seus lábios suavemente contra a nuca. Mantenha-os ali por 3 segundos. Sinta a respiração dela mudar. Depois, coloque outro beijo suave um pouco ao lado. Depois, mais um. A área é mais responsiva a sensações leves com toques, beijos e expirações suaves na nuca, enviando arrepios pela coluna. Experimente isso. Após um beijo, afaste-se um pouco e deixe sua respiração aquecer o local que você acabou de beijar. A combinação de toque e respiração ativa ainda mais terminações nervosas. Observe os ombros dela caírem. Veja-se inclinar para você. Este é o ponto número 1. Domine-o antes de seguir em frente. Ponto número 2, atrás da orelha. O segundo ponto está escondido à vista de todos e é tão sensível que algumas mulheres mal conseguem suportar que seja tocado. É a área atrás da orelha, especificamente a pele macia, bem onde o lóbulo da orelha se conecta ao rosto.
Pesquisas mostram que muitas pessoas acham prazeroso sussurrar, respirar suavemente ou beijar a área da orelha, especialmente atrás do lóbulo. Mas aqui está o porquê disso funcionar em um nível neurológico. As orelhas estão repletas de receptores sensoriais, centenas deles, e estão conectadas a algo fascinante, o nervo vago. Este é o mesmo nervo que vai do seu cérebro até o seu coração e sistema digestivo. Ele controla a resposta de relaxamento do seu corpo. E veja isso, estimular o nervo vago na orelha pode às vezes criar uma sensação profundamente prazerosa. Não estou exagerando, isso é pesquisa real, mas aqui está a chave. Você não pode apenas tocar a orelha dela e esperar que a mágica aconteça. A técnica importa. A estimulação leve funciona melhor do que a pressão. O toque suave funciona melhor do que o agressivo. Aqui está exatamente o que fazer. Comece beijando a área logo abaixo da orelha dela. Depois vá subindo muito devagar em direção ao lóbulo da orelha. Quando chegar lá, segure-o gentilmente entre os lábios. Mantenha-o ali por um momento. Depois solte e deixe sua respiração aquecer a área. Algumas mulheres adoram um toque suave no lóbulo da orelha. Outras acham muito intenso. Preste atenção à resposta dela. Se ela se inclinar para você, se a respiração dela ficar mais profunda, você está fazendo certo. E aqui está um movimento de profissional. Enquanto você beija atrás da orelha dela, sussurre algo. Não importa o que. A combinação da sensação física e a intimidade da sua voz no ouvido dela cria um efeito duplo que é incrivelmente poderoso. Este é o ponto número 2, inesperado, incrivelmente sensível. E quando feito da maneira certa, inesquecível. Ponto número 3, a parte inferior das costas. Sacro. Agora estamos entrando em um território que a maioria dos homens nunca explora. E é exatamente por isso que este ponto é tão eficaz. É a parte inferior das costas, especificamente a área logo acima dos quadris. Os profissionais de saúde chamam isso de sacro. E aqui está o motivo pelo qual este ponto é absolutamente crítico para entender. A região lombar, também chamada de sacro, é uma parte delicada e expansiva do corpo. E o contato suave ou segurá-la pode criar uma profunda sensação de conforto e conexão, mas o verdadeiro poder reside nos nervos. Os nervos nesta porção da coluna vertebral estão diretamente conectados à região pélvica e um toque cuidadoso ou pressão leve aqui pode desencadear relaxamento e sensações corporais positivas. Deixe isso sim. Esta área que a maioria dos caras ignora completamente tem um caminho neural direto para os centros de relaxamento e circulação do corpo. Isso significa que quando você ativa essa área corretamente, está essencialmente enviando sinais calmantes e aquecidos através do sistema nervoso dela. Pesquisas de Hospital Geral de Massachusetts descobriram algo fascinante. O sistema nervoso sacral é responsável por muitas respostas físicas e emocionais, com alguns indivíduos experimentando um relaxamento notável com a estimulação nesta área. Isso não é teoria, isso é neurociência comprovada. Aqui está como usar esse conhecimento. O sacro responde melhor à pressão, não apenas ao toque leve. Quando você estiver perto dela, coloque sua palma plana contra a parte inferior das costas dela. Aplique uma pressão suave e firme. Em seguida, deslize mão em direção aos quadris dela, mantendo essa pressão. Você também pode tentar isso. Use suas pontas dos dedos para traçar pequenos círculos no sacro dela. Comece leve e em seguida aumente gradualmente a pressão. Ou use seus nós dos dedos para aplicar uma pressão mais profunda, movendo-se em um movimento ondulante para cima e para baixo nas costas inferiores dela. Se você realmente quiser criar um efeito poderoso, combine isso com contato leve ou palavras de reassurance. A combinação de pistas sensoriais superiores e inferiores cria uma experiência calmante e conectada que parece natural e fundamentada. Este é o ponto número 3, escondido, poderoso e respaldado por ciência sólida. Ponto número 4, o pulso interno e o braço. A quarta área é uma das mais negligenciadas em todo o corpo e é exatamente isso que a torna tão eficaz. É o pulso interno e a pele macia ao longo do antebraço interno, estendendo-se em direção à parte interna do cotovelo.
A pele nesta região é fina e cheia de terminações nervosas responsivas, o que a torna especialmente sensível ao toque suave ou ao contato leve. Aqui está o porquê de funcionar tão bem. A área do braço interno e do cotovelo raramente é estimulada na vida cotidiana. Por causa disso, as terminações nervosas aqui estão subativadas, o que significa que quando são ativadas por meio de atenção física leve, a sensação é surpreendentemente vívida. Este ponto é, ao mesmo tempo, sutil e poderoso, porque não é uma zona intimamente óbvia, o que o torna perfeito para momentos silenciosos e afetuosos, mesmo em ambientes cotidianos. Técnica: pegue a mão dela gentilmente e vire o pulso para cima. Comentos calmos e deliberados: trace suas pontas dos dedos ao longo do braço interno, movendo-se do pulso em direção ao cotovelo. Você pode alternar entre toques suaves e breves pausas para permitir que o sistema nervoso registre cada nova sensação. Se apropriado, beijos suaves e breves também podem aumentar a consciência nessa área quando compartilhados em um ambiente privado e respeitoso. A chave é o ritmo, contato lento e rítmico que permite que a antecipação e o calor se desenvolvam naturalmente. Este é o ponto número 4, simples, elegante e neurologicamente fascinante. Ponto número 5, o abdômen inferior e o umbigo. A quinta área pode te surpreender, mas é respaldada por uma sólida neurociência. É a parte inferior do abdômen, especificamente ao redor da região do umbigo. A razão pela qual essa área é tão interessante é por causa de como as vias sensoriais do corpo estão conectadas. O umbigo e as regiões abdominais inferiores compartilham origens de tecido de desenvolvimento e conexões nervosas com partes mais profundas do corpo. Em alguns indivíduos, a estimulação leve ao redor dessa zona pode ativar sensações que se estendem mais amplamente pela rede abdominal e pélvica. Isso se deve a um caminho nervoso que vai do umbigo em direção às áreas espinhal e inferior do corpo. Pesquisas mostram que a pele ao redor do umbigo tem uma alta concentração de receptores sensoriais, semelhante em densidade àqueles encontrados em outras zonas sensoriais principais. Isso torna a área incomumente responsível à estimulação suave. Técnica: comece fazendo movimentos circulares lentos com as pontas dos dedos ao redor do abdômen inferior, mantendo a pressão suave e constante. Mova-se gradualmente em direção ao centro antes de pausar, permitindo que a consciência sensorial natural do corpo aumente. Se você estiver compartilhando esse momento em particular, o contato suave como beijos leves ou movimentos de traçar gentis pode aumentar o relaxamento e a conexão. Esteja sempre atento à respiração e à linguagem corporal dela. Elas dirão quando o ritmo estiver certo. Este é o ponto número 5. Inesperado, apoiado por pesquisas e notavelmente eficaz na construção de uma energia calma e conectada entre os parceiros. Por que esses pontos funcionam? A ciência por trás da conexão. Agora, deixe-me juntar tudo isso porque entender por que esses pontos funcionam é tão importante quanto saber onde eles estão. Aqui está a verdade. Pesquisas mostram que todos nós encontramos praticamente as mesmas áreas de nossos corpos como sensíveis, independentemente da idade, raça, cultura, gênero ou preferência, com menos diferença entre homens e mulheres do que a cultura popular sugere. Mas aqui está o que torna esses 5 pontos tão especiais. Eles são ricos em algo chamado aferentes cetáteis. Estas são fibras nervosas especializadas que respondem especificamente ao toque suave e carinhoso, que é ideal para ativar respostas emocionais e físicas profundas. Ao contrário das fibras nervosas regulares que respondem à pressão ou temperatura, essas fibras especiais são projetadas para detectar o toque afetuoso, aquele que sinaliza segurança e vínculo. Quando você estimula essas áreas corretamente, está literalmente ativando os sistemas de apego do cérebro dela. Você está desencadeando a liberação de ocitocina. Você está criando padrões neurais que fazem com que ela associe seu toque com segurança, prazer e confiança. E aqui está o porquê disso se tornar mais poderoso com a idade e não menos. À medida que amadurecemos, nos tornamos melhores em toques pacientes e conscientes. Estamos menos focados na nossa própria satisfação imediata.
Somos mais capazes de criar a segurança emocional que a intimidade profunda requer. Para homens acima de 50 anos, isso é tudo. Quaisquer que sejam as mudanças físicas que você está enfrentando, quaisquer incertezas que você tenha sobre desempenho, você tem acesso a algo mais poderoso do que a resistência juvenil. Você tem a capacidade para uma intimidade profunda, paciente e intencional. Aquele tipo que cria laços duradouros. Sua parceira não está procurando que você se comporte como um jovem de 25 anos. Ela está procurando que você se conecte com ela como o homem experiente e confiante que você é. Como usar esses 5 pontos na vida real? Aqui está como usar esses 5 pontos na vida real. Não tente atingir todos os 5 em uma única sessão. Isso é esmagador. Em vez disso, entrela-os naturalmente em seus momentos íntimos. A nuca funciona perfeitamente quando você a está segurando por trás. Talvez enquanto ela está cozinhando. Talvez enquanto vocês dois estão olhando pela janela. Atrás da orelha. É perfeito durante uma conversa próxima, quando vocês estão sentados juntos, quando você se inclina para sussurrar algo. A parte inferior das costas funciona durante a massagem, em momentos íntimos, sempre que você está atrás dela ou ela está deitada confortavelmente. O pulso e o braço internos podem acontecer em qualquer lugar durante o jantar enquanto assistem TV. É sutil, apropriado, mas incrivelmente íntimo. O abdômen inferior e o umbigo devem acontecer apenas durante momentos privados e íntimos, quando vocês já estão fisicamente próximos, quando ela está relaxada e confiante. A chave é esta: essas técnicas só funcionam quando vêm de um cuidado genuíno. Se você estiver apenas cumprindo tabela, ela perceberá isso imediatamente. O poder vem da intenção real, não de uma técnica mecânica. E lembre-se, cada mulher é diferente. O que funciona para uma pode não funcionar exatamente da mesma forma para a outra. Preste atenção nas respostas dela. Esteja presente. Sempre responda aos sinais dela. Esses 5 pontos: nuca, atrás da orelha, parte inferior das costas, pulso e braço internos, parte inferior do abdômen e umbigo podem abrir portas para uma intimidade que você nunca experimentou, mas eles são apenas o começo. Quando você se aproxima da conexão com esse tipo de atenção plena e intenção, cada toque se torna comunicação, cada beijo se torna conversa, cada momento se torna uma oportunidade de aprofundar seu vínculo. A beleza da prática e da presença. A beleza dessas técnicas é que elas melhoram com a prática. Não porque você está aperfeiçoando uma habilidade, mas porque está aprofundando sua capacidade de atenção presente e cuidadosa. Isso é intimidade para o homem maduro. Não se trata de provar a si mesmo, mas de realmente se conectar com o outro ser humano. E essa conexão é isso que ela lembrará, é isso que ela desejará, é isso que a fará pensar em você muito tempo depois que você sair da sala. Agora, aqui está o que eu preciso que você faça agora. Se este vídeo abriu seus olhos para algo novo sobre intimidade e conexão, clique no botão de curtir. Isso diz ao YouTube para mostrar isso a mais homens que precisam ver. E acredite em mim, eles precisam dessa informação. Depois quero que você deixe um comentário abaixo. Diga-me qual desses 5 lugares mais te surpreendeu ou se você já tentou algum deles antes. Como foi sua experiência? Eu leio todos os comentários e sua história pode ajudar outro homem que está assistindo a isso. E aqui está o mais importante. Inscreva-se neste canal e ative o sininho de notificações, porque estou postando conteúdo novo toda semana. Ciência médica real, técnicas práticas especificamente projetadas para homens acima de 50 anos que querem recuperar sua confiança, sua saúde e sua vida íntima. Compartilhe este vídeo. Envie para um amigo que precisa disso. Publique. Porque quanto mais homens entenderem como criar conexões reais, melhores se tornam todos os nossos relacionamentos. Agora, se você quiser ir ainda mais fundo, assista este vídeo a seguir. Ele aborda 3 técnicas mais avançadas que se baseiam em tudo que você acabou de aprender. Sou a doutora Josel, e nos vemos no próximo.